Quanto custa o inventário e quanto tempo vai levar? Essas são as duas perguntas que nós advogados ouvimos com muita frequência quando vamos iniciar o inventário. Quanto vai custar, a gente consegue prever. Quanto tempo vai levar, aí só Deus sabe. Neste vídeo, nós vamos trazer um exemplo bastante simples para que você compreenda. Imagine um casal com dois filhos, um maior e outro menor de idade. Esse casal trabalhou a vida toda, construiu um patrimônio que é constituído de um único imóvel e foi adquirido há 20 anos por R$ 200.000. Hoje, o valor venal desse imóvel está em 400 mil e o valor de mercado em R$ 1.100.000. Essa é uma situação bastante comum. Claro que cada inventário terá suas particularidades. O cônjuge também pode ser herdeiro, dependendo do regime de casamento. O casal pode viver em união estável, ter filhos de outros relacionamentos e etc. Também pode acontecer de possuírem outros bens, aplicações, cotas de empresas e por aí vai. O objetivo deste vídeo é fazer com que você compreenda de modo bastante resumido quanto vai custar o inventário, principalmente como a falta de planejamento que leva ao inventário vai fazer com que os filhos desse casal não herdem a totalidade desse patrimônio. A gente vai mostrar em seguida. No nosso exemplo, tomamos por base o mês de junho de 2022 em Sorocaba, no estado de São Paulo. Com isso, é claro, dependendo do local onde você esteja ou quando estiver assistindo esse vídeo, você vai encontrar algumas diferenças, tá bem? Relembrando, no nosso exemplo, o casal tem um imóvel adquirido há 20 anos por R$ 200.000, o valor venal é de 400 mil e o valor de mercado de 1.100.000. O que significa isso? O casal, ou seja, o marido e a esposa, têm essa propriedade em comum, ou seja, o patrimônio de cada um equivale à metade desse imóvel. Com o falecimento do marido, por exemplo, a esposa mantém a propriedade de 50% e a outra metade é que deverá ser partilhada e transmitida aos herdeiros, que no nosso exemplo são os filhos. E isso é feito através do inventário. Basicamente, o que o inventário faz é apurar o patrimônio do falecido, ou seja, verificar os bens e direitos do morto, menos as obrigações a serem cumpridas, e o que sobrar é o patrimônio. Esse patrimônio é que será partilhado e posteriormente transmitido aos herdeiros, desde que seja positivo. Para isso, em primeiro deve ser feita a abertura do inventário, onde são apresentadas as primeiras declarações e o pedido de nomeação do inventariante. Claro que no processo de inventário devem ser apresentados todos os documentos que comprovem a propriedade do imóvel, certidões, extratos de conta corrente, de poupança, aplicações, os tributos a serem pagos, as dívidas do falecido, os direitos do falecido, os documentos da viúva, dos filhos, a certidão de óbito do falecido e mais uma série de documentos, o que é natural. Isso tudo é feito através de advogado que, logicamente, irá cobrar honorários advocatícios que não pode ser inferior a 8% dos bens inventariados, que no nosso exemplo é de R$ 44.000. Não só isso, também devem ser pagas as custas judiciais, que é o valor que o Poder Judiciário cobra, por assim dizer, para movimentar a ação. No nosso exemplo, segundo a tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste momento, é de R$ 9.591. No final do processo, com tudo correndo bem, sem conflitos, a metade do imóvel, ou seja, o patrimônio deixado pelo falecido, será transmitido aos herdeiros. Para isso, deve ser pago o ITCMD, ou seja, o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações, que aqui no estado de São Paulo, por enquanto, é de 4%. Esse valor
deve subir a 20% em muito breve, como nós explicaremos num vídeo posterior. Se for recolhido esse imposto hoje, tomando por base o valor venal do imóvel, lá se vão mais 16 mil reais. Ou seja, quase 70 mil reais serão gastos no inventário bastante simples, sem nenhum conflito. Claro que nesses valores não estão incluídas as taxas ou as despesas para obtenção de certidões, documentos e outros que irão aumentar as despesas. Também não foram incluídos os impostos e taxas que incidem sobre o imóvel na proporção do inventário em todo o período que deve ser pago pelo espólio. Devemos lembrar também que no caso do falecimento da viúva posteriormente, um novo inventário deverá ser aberto para fazer a transmissão da meação da parte cabente a ela. Ou seja, para que os filhos efetivamente tenham a propriedade do imóvel, para que eles recebam a herança, terão gasto aproximadamente 140 mil reais em valores de hoje. Lembrando que tudo isso no melhor dos cenários, com um advogado em comum, sem conflitos, sem desgastes familiares, sem outras taxas e, principalmente, com os herdeiros tendo dinheiro para fazer frente a essas despesas que correm durante o inventário. Quanto ao tempo para a conclusão do inventário, só Deus sabe. Tem mais uma coisa. Você se lembra que no nosso exemplo, o nosso imóvel foi adquirido por 200 mil reais há 20 anos, o valor de venal é de 400 mil, mais o valor de mercado é de 1 milhão e 100. Imagine que os herdeiros decidem vender esse imóvel. Pois é, nós tivemos aí um ganho de capital de 900 mil reais, que é a diferença entre o valor de compra, aquele valor que foi declarado no imposto de renda, e o valor de venda. Sobre esse ganho de capital, incide também o imposto de renda sobre ganho de capital, no valor de 135 mil reais. É uma tabela escalonada. Ou seja, para que os herdeiros recebam aquele patrimônio de 1 milhão e 100 mil reais, eles deverão dispor de aproximadamente 300 mil. E se eles não tiverem esse dinheiro? Você entendeu por que, além da lentidão do judiciário, muitas vezes o inventário demora anos e anos para terminar? Nos próximos vídeos, nós vamos apresentar para vocês diversas formas de planejamento sucessório de modo a evitar o inventário. Até!